Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Mais uma vez aqui junto, né? Depois de um longo tempo, afastado um pouquinho das lives, um pouquinho dos vídeos, para uma reflexão, uma mudança de vida interna, né, minha. Estou voltando hoje a gravar vídeos e, se Deus quiser, logo logo a gente vai estar nas lives, né? Hoje queria falar um pouquinho do Evangelho de hoje, né? O Evangelho do Tempo Comum, nessa semana, na 25ª semana, terça-feira. E o Evangelho é de Lucas, né? Nessa terça-feira, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19 a 21. E de que fala esse Evangelho? Esse Evangelho vai falar um pouco sobre a família, sobre a igreja, né? E praticamente quase que um dia voltar totalmente para a família. Esse Evangelho de hoje nos convida a ouvir a palavra de Deus e até fazer uma reflexão própria da nossa vida comunitária, né? Para falar bem assim, falar bem verdadeiramente assim. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículo 19 a 21. Naquele tempo, sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele, mas não podia aproximar-se por causa da multidão. Anunciaram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas ele respondeu-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Irmãos, nos últimos tempos a gente tem visto na questão da família, né, cristã, um certo afastamento, ou seja, são pessoas que estão afastadas da igreja, afastados dos cultos, das missas, né, dos grupos de orações, e que hoje esse Evangelho nos traz para progredir nesse dia. Primeiro, nós vimos na primeira leitura lá em Esdras, se você acompanha a liturgia diária, você vai ver que Esdras, ele relata o quanto que Deus auxiliou o seu povo pedindo aqueles que os aprisionavam, né? Aqueles que queriam a liberdade deles, a construir o quê? Primeiramente, o templo. Deus auxilia o seu povo pedindo a construção de um novo templo. E esse templo tinha que ser feito de acordo com os anciões, né, do povo judeus, ordenasse a construção desse povo. Pronto. O templo está construído. Deus se ponha dentro do templo. Agora o que falta? Falta a família cristã, ou seja, falta o povo de Deus dentro da sua igreja, né? E o que hoje Lucas nos traz nesse texto é mostrando que Jesus está reunido com o seu povo, né? Numa pregação, numa conversa, num conselho, né? E de tanta gente chega alguém anunciando no meio daquele povo todo: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Esse texto às vezes traz à nossa cabeça um momento assim de fraqueza e de dúvida, né? Será que Jesus tinha irmãos? Não foi filho único de Maria, né? Os irmãos naquela época eram os primos, os parentes, né? É como hoje eu vou numa igreja católica ou evangélica, você chama o próximo de irmão, meu irmão, né? E não é irmão de sangue, é irmão religioso, é irmão, né, do sangue de Cristo, ou seja, nós partilhamos o mesmo Cristo. Então nos tornamos irmãos. E muita gente faz confusão aí. Tem muita gente que acha que Jesus teve mais irmãos, que Maria teve mais filhos, mas não é nada disso, tá bom? Que fique bem claro isso na sua cabeça, meu irmão e minha irmã, né?
Aí, continuando, Jesus levanta a mão e fala, olha, aqui está, né, a minha mãe e meus irmãos. Aí todo mundo assusta, porque é uma palavra forte, né, chamar os outros de irmão e ter pessoas mais velhas ali para chamar de mãe, né? E aí ele anuncia assim, dessa forma, é esses que são meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque eles ouvem a palavra de Deus e as coloca em prática, né? Não é só ouvir a palavra de Deus, é colocar em prática. E é aí que é complicado, né? As pessoas precisam entender um pouquinho mais do que é isso, do que leva a refletir isso. Porque muitas das vezes nós só somos ouvintes só da palavra de Deus. Nós não colocamos em prática, e eu falo isso para mim mesmo, né? Aquele que anuncia também tem que ter essa autocrítica de que somos meros ouvintes, não colocamos em prática. Ouvir a palavra de Deus, como estou passando para vocês hoje, e colocar em prática, é ir à igreja. Hoje, o Evangelho de hoje está nos convidando a nos voltarmos a sermos famílias, né? A voltarmos a ser aquela família cristã que lotava as igrejas, lotava os grupos de orações, né? E que hoje não acontece mais. Primeiro que nós estamos saindo de uma pandemia, e isso causou praticamente uma separação dos povos, ou seja, individualizou as famílias e até as comunidades. Proibidos de celebrar, mas não proibidos de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, né? Hoje a gente precisa começar a voltar a se reunir, né? A voltar a encher as igrejas, trazer palavras de conforto, buscar a palavra de Deus, se alimentar do corpo e sangue de Cristo, né? É necessário, acabou aquele negócio da pandemia que você tinha que ficar em casa, né? Põe isso na sua cabeça. Aqueles que já estão vacinados já estão seguros, tomando algumas precauções, normalmente usando máscara e passando álcool na mão, que é o que a igreja pede agora, né? Você não consegue entrar na igreja se não tiver de máscara, né? E nem ser higienizado, ou seja, suas mãos ser limpas, né, com álcool ou até de proteção. O álcool nos protege disso, né, de vírus e bactérias. Eu pediria então, como serva de Deus, voltarmos ao grupo de oração e voltarmos também às orações. Ouvir essa palavra de Deus e pôr em prática, né? Deus nos deu um templo, Deus nos deu a sua igreja. O tempo agora de voltarmos à vida normal, ou seja, o tempo agora voltarmos sim ao Senhor. Volte ao seu Senhor. Deus anseia e espera por você. A família cristã, ela necessita da sua, né, do seu chamado, ela necessita daquilo que você tem de dons para doar para a igreja. E a igreja que eu estou falando agora é o povo de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus e levar essa palavra a quem necessita, né? Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você é servo ou não, alguma coisa desse tipo, né? Mas precisa sim voltar, né, a celebrar, voltarmos a estarmos juntos, formando essa família cristã, onde a força do inimigo não prospera. A força do inimigo não aguenta ver seu povo de Deus reunido, né? É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Lembrando também aqui um texto que é muito bonito, né? Esse aqui. São Paulo contemplava sem dúvida esse modelo ideal de família de Nazaré, ou seja, São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus, quando traçou o quadro de uma família santa. Revestiu-vos com virtude de Jesus Cristo, a misericórdia, a bondade, a humildade, a modéstia e a paciência. Aquele modelo, né, da Sagrada Família
ela também não faz só presente nos lares, mas também dentro da igreja, né? Dentro da igreja, ouvindo o seu sacerdote falar, guardando as palavras que ele passa, os ensinamentos, né? As ordens, né? O sacerdote dá ordem também, né? O padre, ele nas suas homilias, ele não fala que você tem que fazer aquilo, mas ele mostra o caminho, e para quem entende é uma ordem, né? Viver dessa graça de Deus, né, que está no meio de nós, dando bondade no seu coração, a humildade, né? Aqui tem muita gente dentro da igreja que não é humilde, né? São pessoas totalmente arrogantes, pessoas que tripudiam, né? Por ser mais próximo do bispo, ou por ser mais próximo do padre, né? Ela é como se fosse uma barreira da graça dentro da igreja. E aí nós estamos trabalhando ao contrário, né? Aí não estamos fazendo aquilo que Jesus nos pede. A modéstia, pelo amor de Deus, sejam modestos, né? Não muito, mas precisamos ser modestos, ou seja, não sabemos tudo, a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu com 57 anos hoje eu estou aprendendo ainda, né? Eu estou aprendendo. E principalmente a paciência um com o outro. A paciência, ela é fundamental em tudo que se envolve a igreja. Essas palavras que eu tenho para dar para você hoje, queria agradecer infinitamente, assim, de um coração que está muito feliz de estar celebrando não, né, mas levando essa mensagem para você, da família cristã, né? Esse assunto adentra até as famílias, no lar, mas a gente pede para uma outra oportunidade a gente falar, porque senão o vídeo fica muito extenso. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, fiquem com Deus e até mais no próximo vídeo, se Deus quiser.